A chuva caía em lençóis grossos sobre as ruas empedradas de Valombra, transformando o ar em uma névoa sufocante que grudava na pele como um manto úmido e frio. Mariana tropeçou na calçada irregular, o salto gasto de seus sapatos de trabalho escorregando no limo acumulado, mas ela se equilibrou a tempo, o coração martelando no peito. O turno no bistrô havia terminado há horas, e o que ela mais queria era o aconchego de seu quartinho apertado no porão de uma pensão decadente. Mas ali, encolhido contra a parede de um beco escuro, jazia um rapaz, não mais que 20 anos, talvez, o corpo inerte, o rosto pálido salpicado de sangue e sujeira. Seus cabelos escuros colavam-se à testa, e um gemido fraco escapava de seus lábios entreabertos. Ela parou, o fôlego preso na garganta. Valombra não era lugar para bondade desavisada. As ruas da capital do reino de Ebonara abrigavam mais sombras do que luzes, e as lendas sussurradas nas tavernas falavam de criaturas que caçavam à noite, lobos que andavam como homens, alfas que governavam com garras e presas escondidas sob peles nobres. Mas ignorar aquilo? Não. Mariana era garçonete em um antro frequentado por todos os tipos, mercadores falidos, contrabandistas e, ocasionalmente, olhos que brilhavam com um fulgor animalesco. Ela sabia reconhecer problemas quando os via. Ajoelhando-se ao lado dele, ela tocou seu ombro, sentindo o calor anormal de sua pele através da camisa rasgada. — Ei, acorda! Murmurou, sacudindo-o com gentileza. Nada. O pulso batia fraco, irregular, e um cheiro metálico de sangue misturava-se ao fedor de esgoto. No pescoço dele, uma marca tatuada, um lobo estilizado com runas antigas, o selo dos filhos da lua, a elite dos lobisomens que serviam o trono, o filho do rei, Enzo, o herdeiro perdido, cuja ausência havia agitado os boatos nos salões do Palácio de Obsidiana há semanas. O pânico subiu pela espinha de Mariana como uma corrente gelada. Se ele morresse ali, nas ruas imundas, as patrulhas lupinas a caçariam até o fim do mundo. Ebonara era um reino forjado em montanhas negras e vales prateados, onde as matilhas ancestrais controlavam as minas de obsidiana que alimentavam o império. E os humanos, como ela, eram meros peões em um jogo de presas e alianças. O rei Alarico, o Alfa Supremo, não perdoava falhas, especialmente quando se tratava de seu sangue. Com mãos trêmulas, ela pescou o antigo comunicador de sua bolsa, um artefato contrabandeado, daqueles que ligavam diretamente aos salões reais, via cristais de eco, proibido para plebeus como ela. Seus dedos suados discaram o código sussurrado nos becos, o número do trono. A chuva tamborilava em seus ombros, encharcando o vestido simples de linho que colava-se ao corpo, delineando curvas que ela sempre tentara esconder sob aventais largos. Porque eu, pensou, o estômago revirando. Mas o rapaz gemeu de novo e ela apertou o botão. A conexão crepitou, e uma voz grave, como o rosnar de uma tempestade distante, respondeu: Fale, e seja breve. Mariana engoliu em seco, a voz saindo rouca e apressada. É sobre Enzo, seu filho. Ele está aqui na Rua das Sombras, inconsciente. Sangue por todo lado. Precisa de ajuda. Agora. Silêncio. Então, um rugido baixo, quase inumano, ecoou pelo cristal, fazendo-a recuar instintivamente. Quem é você para ousar ligar para o rei? Prove que não mente, humana. Ela olhou ao redor, o beco parecendo mais claustrofóbico sob a chuva incessante. Eu sou Mariana, do bistrô da névoa. Encontrei ele caído com a marca no pescoço. Por favor, venham rápido, ele não vai durar. Outro silêncio mais pesado, como se o ar tivesse se tornado sólido. Mantenha-o vivo até eu chegar. Se for uma armadilha, sua cabeça será a primeira a rolar. A conexão se cortou, deixando-a sozinha com o som da água, escorrendo pelas gárgulas esculpidas em forma de lobos nas fachadas antigas. Mariana arrastou Enzo para debaixo de um toldo improvisado, usando seu próprio casaco para cobri-lo. O corpo dele era pesado, musculoso mesmo na fraqueza, e ao tocá-lo,
Uma faísca estranha percorreu sua pele. Um calor que não era só febre, mas algo primal, como se o sangue lupino dele chamasse o dela. Ela ignorou, focando em estancar o sangramento com um pedaço de pano rasgado de sua saia. Minutos se arrastaram como horas, o frio infiltrando-se em seus ossos, até que o ar vibrou com passos pesados. Eles surgiram das sombras, guardas lupinos, olhos amarelados brilhando na penumbra, presas à mostra em rosnados silenciosos. Mas não eram eles que a fizeram congelar. Atrás deles, emergiu uma figura imponente, o manto negro ondulando como asas de corvo sob a chuva. Rei Alarico, alto, com ombros largos que pareciam esculpidos em granito das montanhas de Ebonara, o rosto marcado por cicatrizes antigas que contavam histórias de batalhas contra rivais matilhas e maldições ancestrais. Seus olhos, de um cinza tempestuoso, fixaram-se nela com uma intensidade que a fez recuar contra a parede, o coração disparado. Você, ele disse, a voz um trovão contido, aproximando-se com passos que faziam o chão tremer levemente. Seus guardas ergueram Enzo com eficiência brutal, mas Alarico não desviou o olhar. Ele parou a centímetros dela, o cheiro dele, terra molhada, fumaça e algo selvagem, como o interior de uma floresta após a caçada, invadindo seus sentidos. O calor de seu corpo cortava o frio, e Mariana sentiu as pernas fraquejarem quando a mão dele, grande e calejada, ergueu seu queixo com uma firmeza que não admitia recuo. A pele dele era quente, quase queimando, e o toque enviou um arrepio pela espinha dela, misturando medo e uma faísca inexplicável de algo mais profundo, mais perigoso. Por quê? Ele murmurou, os lábios próximos o suficiente para que ela sentisse o hálito quente contra sua bochecha. Por que uma plebeia como você arriscaria tudo por um lobo? Ela tentou falar, mas as palavras saíram em um sussurro trêmulo. Eu não podia deixá-lo morrer. Não é certo. Os olhos dele se estreitaram, percorrendo seu rosto, depois descendo pelo vestido encharcado que se moldava ao seu corpo, revelando mais do que ela gostaria. Uma tensão elétrica crepitou no ar, o corpo dele inclinado para a frente, como se o instinto lupino o impelisse a testar os limites dela. A mão no queixo apertou levemente, os dedos roçando a linha de seu pescoço, e Mariana prendeu a respiração, sentindo o pulso acelerado ecoar no toque. Ele era ameaça e mistério, um alfa que poderia parti-la ao meio com um comando, mas cujos olhos traíam uma gratidão feroz, misturada a uma curiosidade que a deixava exposta. Você salvou meu sangue, ele disse por fim, soltando-a devagar, mas não sem que os dedos traçassem um caminho fantasma pela sua clavícula. E por isso você agora pertence a Ebonara. Venha comigo. Antes que ela pudesse protestar, os guardas a flanquearam e o rei virou-se, o manto chicoteando a chuva. Mariana seguiu, o corpo ainda formigando onde ele a tocara, o peso de seu destino novo caindo sobre ela como as sombras do palácio que se avizinhava ao longe, erguendo-se como uma besta adormecida nas colinas negras. As portas maciças do palácio de obsidiana se abriram com um rangido grave, como o uivo de uma matilha distante, engolindo Mariana em um vórtice de sombras e luzes tremeluzentes. O ar lá dentro era denso, impregnado de incenso de resina negra, e o eco sutil de rosnados abafados nas paredes esculpidas com relevos de lobos ancestrais. Seus guardas a conduziram por corredores labirínticos, onde tapeçarias tecidas com fios de prata retratavam batalhas épicas entre alfas e as maldições que amaldiçoavam as matilhas de Ebonara desde os tempos em que os vales prateados ainda sangravam obsidiana fresca das veias da terra. Mariana tropeçou ligeiramente em uma laje irregular, o vestido encharcado ainda colando a pele e uma mão firme, não dos guardas, mas de Alarico, se estendeu para estabilizá-la pela cintura. O toque foi breve, mas incendiário. Os dedos dele se curvaram ao redor de sua curva, pressionando com uma força controlada que a fez prender o fôlego. O calor de sua palma atravessou o tecido fino, como se o sangue lupino dele pulsasse diretamente contra o dela,
enviando um tremor que subiu por suas costelas e se instalou no fundo do ventre. Cuidado, murmurou ele, a voz baixa e rouca, o corpo se inclinando o suficiente para que o peito largo roçasse suas costas. Ela sentiu a rigidez de seus músculos, a tensão de um predador que se continha. E por um instante, o mundo se reduziu àquele ponto de contato. O peso de sua mão, o cheiro de terra úmida e fúria selvagem que emanava dele. Mariana se afastou devagar, o coração galopando, as bochechas corando sob o escrutínio daqueles olhos cinzentos que pareciam desvendar cada segredo que ela tentava enterrar. Eles a levaram a uma câmara adjacente aos aposentos reais, um salão de pedra polida onde uma lareira crepitava, lançando sombras dançantes sobre mapas antigos de Ebonara. Reinos interligados por cordilheiras negras que separavam as matilhas rivais, vales onde a lua cheia invocava as transformações ancestrais, e minas profundas que guardavam não só obsidiana, mas relíquias amaldiçoadas de pactos com espíritos lupinos. Enzo já estava lá, deitado em uma padiola forrada de peles, curandeiros da matilha inclinados sobre ele com ervas e runas traçadas em sangue. O rapaz respirava melhor agora, o peito subindo e descendo em ritmo constante, mas seu rosto ainda carregava as marcas de uma briga feia, arranhões que fumegavam como se o veneno de uma matilha inimiga ainda corresse em suas veias. Alarico dispensou os guardas com um aceno, e o salão esvaziou-se, deixando-os a sós com os curandeiros que se moviam como fantasmas silenciosos. Ele se virou para Mariana, os ombros tensionados sob o manto agora seco, revelando a silhueta imponente de um homem, ou lobo, forjado em guerras eternas. Sente-se, ordenou, apontando para uma cadeira entalhada perto da lareira. Ela obedeceu, as pernas ainda fracas do frio e da adrenalina, sentindo o olhar dele como uma carícia pesada enquanto se acomodava. O fogo aquecia sua pele, mas não dissipava o formigamento onde ele a tocara momentos antes. Conte-me tudo, disse ele, aproximando-se devagar, parando a uma distância que era ao mesmo tempo segura e invasiva. Seus joelhos quase roçavam os dela, e Mariana cruzou as mãos no colo para esconder o tremor. Como encontrou meu filho? O que viu nas ruas? Ela relatou o ocorrido, a voz ganhando firmeza à medida que as palavras fluíam. O beco escuro na Rua das Sombras, o comunicador contrabandeado que ela usara por desespero, o medo de ser pega pelas patrulhas que vigiavam os plebeus humanos como ela. Alarico ouvia em silêncio, os olhos fixos nos dela, mas ocasionalmente desviando para o contorno de seu pescoço, onde uma gota de chuva residual escorria, traçando um caminho que ele parecia seguir com o olhar. Quando ela mencionou a marca no pescoço de Enzo, ele assentiu, uma sombra cruzando seu rosto. Ele foi emboscado pelos Filhos da Escuridão, uma matilha renegada das Minas do Sul. Eles cobiçam o trono e Enzo. Ele é impulsivo, como eu era na idade dele. Mas você o salvou antes que o veneno o levasse. Gratidão reluzia em sua voz, mas havia algo mais. Uma fome contida, como se o ato dela tivesse despertado um instinto que ele lutava para domar. Ele se agachou à frente dela, os olhos agora no nível dos seus, e estendeu a mão para examinar um arranhão superficial em seu braço, onde o pano rasgado da saia havia se soltado. Seus dedos roçaram a pele exposta, traçando a linha vermelha com uma delicadeza que contrastava com sua força bruta. Mariana estremeceu, o toque enviando ondas de calor que se espalharam pelo corpo, fazendo seu pulso acelerar e uma umidade incômoda se formar entre as coxas. Ele era tão perto agora que ela sentia o calor de sua respiração contra o braço, o peito subindo e descendo em sincronia com o dela, e por um segundo imaginou aquelas mãos subindo mais, explorando as curvas que ela sempre escondera por vergonha de sua origem humilde. Você carrega o cheiro dele agora, murmurou Alarico, a voz um rosnado baixo que vibrava no ar entre eles. Sangue lupino. Isso vai atrair problemas nas ruas de Valombra. Humanos como você não sobrevivem sozinhos aqui. Seus olhos subiram para os dela, cinzentos e intensos, e ele se ergueu devagar, o corpo roçando o dela ao se mover, o quadril dele contra sua perna,
uma pressão fugaz que a fez morder o lábio para conter um suspiro. Ele parou como se sentisse a reação dela, e uma tensão elétrica crepitou, os músculos de seu maxilar se contraindo enquanto ele se continha. Eu não peço nada, ela sussurrou, a voz falhando, o corpo traindo-a com o rubor que subia pelo pescoço. Só queria ajudar. Ele riu, um som grave e perigoso que ecoou no salão. Ajuda em Ebonara tem preço, Mariana. Você me deu meu herdeiro de volta. Agora eu te protejo, mas sob minhas regras. Seus dedos roçaram de novo o braço dela, dessa vez demorando-se na curva do cotovelo, e ela sentiu o corpo dele se inclinar, como se o alfa dentro dele quisesse testar os limites, puxá-la para mais perto, até que não houvesse espaço para dúvidas ou medos. O fogo na lareira estalou, mas era o calor entre eles que ameaçava incendiar tudo. Um curandeiro se aproximou então, interrompendo o momento com uma reverência. Majestade, o príncipe acordará em breve. O veneno está neutralizado. Alarico se endireitou, o toque se desfazendo como fumaça, mas seus olhos permaneceram nos dela, prometendo que aquilo não era o fim. Descanse aqui esta noite. Amanhã você aprenderá o que significa pertencer ao meu mundo. Mariana assentiu, o corpo ainda latejando com o eco de sua proximidade, enquanto ele se afastava para o lado de Enzo. O palácio parecia vivo ao redor dela, sussurrando segredos de alianças forjadas em sangue e desejos que devoravam almas. Ela se recostou na cadeira, o coração uma batida selvagem, sabendo que o rei lobisomem havia despertado algo dentro dela, um anseio perigoso, misturado ao terror de se perder nas sombras de Ebonara. A noite no palácio de Obsidiana se estendia como uma teia de sombras, o ar carregado de um silêncio que pulsava com sussurros invisíveis. Mariana acordou sob peles macias em uma alcova improvisada, o corpo ainda pesado de exaustão, mas aquecido pelo fogo baixo da lareira que não se apagara. O vestido úmido havia sido trocado por uma túnica simples de linho cinzento, deixada por uma criada silenciosa que desaparecera como fumaça. Seus olhos se ajustaram à penumbra, e o primeiro que viu foi Enzo, agora sentado na padiola, o rosto pálido mas alerta, bebendo de uma taça de ervas amargas. Ele a observava com curiosidade, os olhos, um cinza mais claro que os do pai, fixos nela como se tentasse decifrar um enigma. Você é a humana que me salvou, disse ele, a voz rouca de quem mal escapara da morte. Não era uma pergunta, mas uma constatação, e Mariana se sentou devagar, sentindo o peso do olhar dele. Enzo era jovem, com traços afiados que ecoavam o rei, mas havia uma vulnerabilidade em sua postura, os ombros curvados como se o veneno ainda corresse em suas veias. Meu pai disse que você ligou para o trono, corajosa ou tola. Ela engoliu em seco, o estômago revirando com a memória da chuva e do beco. Eu só fiz o que qualquer um faria. Você estava morrendo. Mas não era verdade. Em Valombra, humanos ignoravam os caídos nas ruas para não atrair as presas das matilhas. Enzo riu baixinho, um som fraco que terminou em tosse, e estendeu a mão para ela, um gesto de gratidão que a pegou de surpresa. Seus dedos eram quentes, pulsando com resquícios de febre lupina, e ao tocá-los, Mariana sentiu aquela faísca novamente. Um formigamento que subia pelo braço, como se o sangue dele chamasse algo adormecido no dela. Antes que pudesse recuar, a porta se abriu com um rangido, e Alarico entrou, o manto negro trocado por uma camisa de couro que delineava os músculos forjados em caçadas ancestrais. Seus olhos varreram o quarto, demorando-se em Mariana por um segundo a mais, e ela sentiu o ar se tornar denso, o calor de sua presença invadindo o espaço como uma onda. Ele acordou, murmurou o rei, aproximando-se da padiola com passos medidos, mas era para ela que seu olhar voltava, como se o filho fosse mero pretexto. Enzo se endireitou, o respeito instintivo de um herdeiro para o alfa supremo evidente em sua reverência sutil. Pai, ela é diferente. Não cheira a medo puro, como os outros humanos. As palavras de Enzo pairaram no ar, e Alarico grunhiu em concordância, parando ao lado de Mariana. Ele se inclinou para verificar as bandagens do filho, mas sua mão roçou o ombro dela no processo.
Um toque casual que não era casual, os dedos pressionando levemente a curva de sua clavícula, enviando um arrepio que a fez morder o interior da bochecha. O cheiro dele a envolveu de novo, terra molhada e fumaça selvagem, e ela sentiu o corpo reagir contra sua vontade, o pulso acelerando, um calor incômodo se instalando no ventre, as coxas se apertando instintivamente sob a túnica fina. Você fica aqui até o amanhecer, disse Alarico a ela, a voz um rosnado baixo que vibrava em seu peito, ecoando no silêncio do quarto. Seus olhos cinzentos aprenderam, percorrendo o contorno de seu rosto, descendo para o decote da túnica que revelava a linha de seu pescoço. As ruas de Valombra não são seguras para quem carrega o cheiro de sangue real. Os filhos da escuridão vão caçá-la agora. Ele se endireitou, mas não se afastou. Em vez disso, seu corpo ficou ali, imponente, o quadril quase roçando o dela enquanto se virava para Enzo. A proximidade era sufocante, o calor dele cortando o frio da pedra, e Mariana sentiu as pernas fraquejarem, imaginando aquelas mãos grandes deslizando pela sua cintura, puxando-a até que seus corpos se alinhassem sem barreiras. Enzo observava a interação com um sorriso sutil, como se soubesse dos instintos que o pai lutava para conter. Ela poderia ser útil, pai. Os humanos da cidade sussurram sobre uma profecia antiga, uma plebeia que une o sangue fraco ao lupino. Talvez seja ela. As palavras saíram leves, mas carregadas de peso, e Alarico se virou bruscamente, os olhos flamejando com uma mistura de irritação e algo mais profundo, mais primal. Ele agarrou o braço de Mariana, erguendo-a da cadeira com uma força que era gentil, mas inegociável, o polegar roçando a parte interna de seu pulso, onde o sangue batia forte. Profecias são contos para tolos, rosnou ele para o filho, mas seus dedos apertaram levemente, como se testasse a resistência dela, e Mariana prendeu a respiração, sentindo o corpo dele se inclinar, o peito largo a centímetros do seu, o hálito quente roçando sua orelha. Mas, e se não for? Rebateu Enzo, a voz ganhando força apesar da fraqueza. As minas do sul estão se rebelando. Os renegados envenenaram nossas águas com maldições de obsidiana negra. Precisamos de alianças, não só garras. O quarto pareceu encolher, as paredes esculpidas com runas ancestrais pulsando como se o palácio respirasse a tensão. Alarico soltou Mariana devagar, mas não sem que sua mão traçasse um caminho pela curva de seu braço, deixando a pele ardendo. Ela cambaleou para trás, o coração uma batida selvagem, o corpo traindo-a com o tremor que subia pelas pernas, uma umidade urgente que a envergonhava em meio ao caos. O rei se afastou, passando a mão pelo cabelo escuro, os músculos do maxilar se contraindo enquanto lutava contra o instinto que o impelia a protegê-la, ou possuí-la. Descanse ambos. Amanhã convocarei o conselho das matilhas. Ele saiu sem mais palavras, a porta se fechando com um estrondo que ecoou como um uivo distante. Enzo riu de novo, mais fraco agora. Ele não é sempre assim. O trono o devora por dentro. Mas você o abalou. Cuidado, Mariana. Alfas como ele não liberam o que reivindicam. Ela se sentou na beira da padiola, o corpo ainda latejando com o eco do toque do rei, a mente girando com as implicações. Ebonara não era só montanhas e obsidiana. Era um emaranhado de pactos sangrentos, onde humanos como ela eram oferendas ou peões em rituais que ligavam almas a presas eternas. Fora da janela, a lua prateada banhava os vales, invocando sombras que dançavam como matilhas invisíveis. Mariana tocou o pulso onde Alarico a segurara, sentindo o calor residual, e um suspiro escapou de seus lábios. Parte medo, parte anseio por aquele perigo que a fazia se sentir viva pela primeira vez. O palácio sussurrava promessas de sangue e desejo, e ela sabia que, ao amanhecer, nada seria como antes. O amanhecer irrompeu sobre Ebonara como uma lâmina prateada, cortando as névoas dos vales e infiltrando-se pelas janelas altas do palácio de obsidiana. Mariana foi arrastada de sua alcova por guardas lupinos antes que o sol tocasse as montanhas negras, o ar ainda carregado do orvalho noturno que grudava nas pedras frias.
Seus pés descalços tropeçaram no piso irregular do corredor, o coração acelerado como um tambor de guerra, e ela se viu empurrada para o grande salão do conselho, uma câmara vasta, com colunas esculpidas em obsidiana que se erguiam como presas gigantes, ecoando os rosnados abafados de alfas reunidos. No centro, uma mesa circular de madeira ancestral, marcada por runas que pulsavam com um fulgor sutil, cercada por figuras imponentes. Líderes de matilhas, olhos amarelados fixos nela como se fosse uma presa encurralada. Alarico ocupava o trono elevado no fundo, os ombros largos tensionados sob a capa bordada com fios de prata que representavam as veias de obsidiana correndo pelas terras do reino. Seus olhos cinzentos a encontraram imediatamente, uma faísca de posse flamejando neles, mas ele não se moveu, deixando que o escrutínio dos outros a engolisse. Enzo estava ao seu lado, ainda pálido, mas ereto, o braço enfaixado como o lembrete da emboscada. Humana, rosnou um alfa das matilhas do sul, um homem corpulento chamado Garrick, com cicatrizes que cruzavam o rosto como mapas de batalhas perdidas. Você ousa pisar aqui cheirando a sangue real? O que uma plebeia sabe de nossas guerras? Mariana engoliu o pânico, o corpo rígido sob a túnica fina que mal a protegia do frio cortante do salão. O ar era denso, com o cheiro de peles úmidas e fumaça de incenso, e ela sentiu os olhares como garras invisíveis roçando sua pele. Eu encontrei Enzo na rua, gaguejou, a voz ecoando fraca contra as paredes. Ele estava ferido. Liguei porque ele precisava de ajuda. Os alfas murmuraram, um coro de rosnados que fez seu estômago revirar, e Garrick se inclinou para a frente, os dentes à mostra em um sorriso predatório. Ajuda? Ou espionagem? Os filhos da escuridão pagam bem por informações sobre o herdeiro. Prove sua lealdade, ou seremos nós a testá-la. Antes que ela pudesse responder, Alarico se ergueu, o movimento fluido e letal como um lobo se aproximando da caça. O salão silenciou, o peso de sua presença sufocando o ar, e ele desceu os degraus com passos que faziam as runas na mesa tremerem. Parou ao lado dela, tão perto que o calor de seu corpo a envolveu como um manto vivo, cortando o frio. Sua mão se posou na base de suas costas, os dedos se curvando levemente contra a curva de sua espinha, uma pressão firme que a ancorou, e a incendiou. O toque era possessivo, os nós dos dedos roçando a linha de sua cintura através do tecido, enviando um arrepio que subiu por suas costelas e se instalou como um pulsar urgente no ventre. Ela prendeu a respiração, sentindo a rigidez de seu peito a centímetros do seu ombro, o cheiro dele, terra úmida, fumaça e algo primal, algo como o coração de uma floresta em chamas, invadindo seus sentidos e fazendo suas coxas se apertarem instintivamente. Silêncio, Garrick, trovejou Alarico, a voz um rosnado baixo que vibrava no peito dele e ecoava no dela através do toque. Seus dedos apertaram de leve, como se para contê-la ou si mesmo, e Mariana sentiu o corpo dele se inclinar, o quadril roçando o dela em uma pressão fugaz que a fez morder o lábio para conter um suspiro. O alfa dentro dele parecia lutar, os músculos tensionados contra o instinto de puxá-la mais perto, de alinhar seus corpos até que não restasse espaço para dúvidas ou medos. Ela salvou meu sangue. Isso a torna intocável sob minha lei. Questionem-na de novo, e enfrentarão minhas presas. Garrick recuou, os olhos flamejando com desafio, mas o conselho murmurou em concordância relutante. Enzo interveio, a voz ainda fraca, mas firme. Ela carrega o eco do nosso sangue, pai. As runas antigas nos vales prateados falam de uma ponte entre humanos e lobos, uma que poderia selar as minas contra as maldições dos renegados. Os alfas se agitaram, discutindo em tons graves sobre as rebeliões no sul, as águas envenenadas que matavam crias de matilhas, os pactos rompidos com espíritos da obsidiana que agora se voltavam contra o trono. Mariana ouvia, o corpo ainda formigando onde Alarico a tocava, o calor dele se espalhando como veneno doce, fazendo seu pulso latejar e uma umidade incômoda se formar entre as pernas. Ele era ameaça e escudo, um rei que poderia parti-la com um comando,
mas cujos toques traíam um desejo feroz, como se o alfa nele a visse não como plebeia, mas como algo essencial, algo que despertava sua besta adormecida. Enquanto o debate se acalorava, Alarico a guiou para o lado da mesa, a mão deslizando para sua cintura em um gesto que parecia casual, mas que aprendia contra seu flanco. O peito dele pressionou suas costas por um instante, a linha dura de seus músculos contra a suavidade dela, e ela sentiu o ritmo acelerado de seu coração ecoando no dela, o hálito quente roçando sua orelha quando ele se inclinou para sussurrar. Fique perto. Eles cheiram fraqueza como sangue fresco. As palavras saíram roucas, os lábios quase tocando a concha de sua orelha, e um tremor a percorreu, as pernas fraquejando enquanto imaginava aqueles lábios descendo pelo pescoço, marcando-a como sua. O corpo dele reagia também, uma tensão rígida que ela sentiu contra sua anca, um lembrete primal de que o toque mútuo os consumia a ambos, interrompido apenas pela presença do conselho. O debate girou para estratégias, reforçar as fronteiras das montanhas com runas de sangue, enviar espiões para as minas rebeldes e, o ponto crucial, usar uma humana como isca para atrair os filhos da escuridão. Ela já carrega o cheiro, argumentou Garrick, apontando para Mariana com um dedo calejado. Deixe-a vagar pelas ruas de Valombra. Os renegados virão e nós os esmagamos. Alarico rosnou, os dedos cravando-se na cintura dela com mais força, possessivos, como se a ideia de expô-la o enfurecesse além da razão. Ela não é isca, ela é minha protegida. Qualquer um que a toque responde a mim. A tensão no salão explodiu em argumentos, alfas batendo punhos na mesa, mas Alarico a puxou para trás, para as sombras de uma alcova adjacente longe dos olhos. Ali, no semi-escuro, ele a encostou contra a parede de obsidiana fria, o corpo dele bloqueando o mundo, o peito largo pressionando o dela o suficiente para que ela sentisse cada respiração pesada. Você não entende o que invocou, murmurou ele, os olhos cinzentos devorando os dela, uma mão subindo para traçar a linha de seu maxilar, o polegar roçando o lábio inferior com uma delicadeza que contrastava com a fúria em sua voz. O toque era elétrico, enviando ondas de calor que a fizeram arquear involuntariamente contra ele, o ventre latejando com uma urgência que a envergonhava e excitava. Seus lábios estavam a um sussurro dos dela, o hálito misturando-se, e por um segundo o tempo parou. Ele inclinou a cabeça como se fosse capturar sua boca, mas parou, os músculos tremendo com o controle forçado. Eu só queria ajudar, sussurrou ela, a voz falhando, as mãos subindo instintivamente para o peito dele, sentindo a batida selvagem sob a camisa de couro. O contato a queimou, os dedos traçando os contornos duros de seus músculos, e Alarico grunhiu baixo, o corpo se pressionando mais, os quadris alinhando-se aos dela em uma fricção que a fez gemer contido, o calor entre as coxas tornando-se insuportável. A ajuda em Ebonara nos liga pelo sangue, respondeu ele, a voz um rosnado rouco, os dedos descendo para a curva de seu pescoço, traçando a veia pulsante ali. Você me desafia, Mariana. Seu cheiro me enlouquece. Ele se afastou de repente, como se o toque o queimasse, os olhos flamejando com desejo reprimido, deixando-a ofegante contra a parede, o corpo ardendo com o que quase fora. O conselho os interrompeu com um mensageiro ofegante. Espiões avistaram renegados se aproximando de Valombra, atraídos pelo cheiro de sangue real. Alarico se recompôs, mas seu olhar para ela prometia mais, uma caçada que os uniria ou os destruiria. Mariana seguiu-o de volta ao salão, o corpo ainda ecoando sua proximidade, sabendo que as sombras de Ebonara agora a reivindicavam, que o rei lobisomem era o laço que a prendia, perigoso e irresistível. O salão do conselho explodiu em um caos controlado, alfas se erguendo de suas cadeiras, com rosnados que ecoavam pelas colunas de obsidiana como uivos de uma matilha enfurecida. O mensageiro, um lobo jovem com olhos selvagens e pelagem desgrenhada ainda visível nas bordas da forma humana, ofegava no centro da mesa, as mãos trêmulas, apertando um pergaminho amassado. Majestade,
Os filhos da escuridão avançam pelas ruas inferiores de Valombra. 10, talvez mais, atraídos pelo cheiro do príncipe. Eles carregam lâminas envenenadas e amuletos de maldição negra das minas. Alarico se afastou da alcova com um movimento fluido, mas seus olhos cinzentos ainda queimavam ao se voltarem para Mariana, uma promessa silenciosa pairando no ar entre eles como fumaça de uma fogueira mal apagada. O toque residual em seu maxilar latejava, um fantasma de calor que a fazia sentir o corpo exposto, vulnerável sob os olhares dos alfas. Ela se encostou na parede fria por um instante, as pernas fracas, o ventre pulsando com uma urgência que a envergonhava em meio ao tumulto. Como ele podia incendiá-la assim, com um mero roçar de dedos, enquanto o reino inteiro ameaçava ruir? Armas! Ordenou o rei, a voz cortando o barulho como uma garra afiada. Os alfas se mobilizaram, guardas lupinos surgindo das sombras laterais do salão, suas formas se contorcendo parcialmente em transições que revelavam presas e garras reluzentes. Enzo se levantou da cadeira ao lado do trono, o rosto pálido mas determinado, ignorando a dor que ainda devia corroer suas veias. Eu luto com vocês, pai. Não vou me esconder como uma cria. Alarico hesitou por uma fração de segundo, os músculos do pescoço se contraindo, mas assentiu com um grunhido relutante. Fique atrás de mim, Enzo, e você? Seus olhos fixaram Mariana novamente intensos, como se o mundo em chamas não importasse tanto quanto mantê-la a salvo. Não saia do meu lado. Seu cheiro os atrai como sangue fresco. Ele estendeu a mão e ela a pegou instintivamente, os dedos dele se entrelaçando aos seus com uma força que era ao mesmo tempo protetora e possessiva. O calor de sua palma subiu pelo braço dela, espalhando-se como veneno doce, fazendo seu pulso acelerar e um tremor sutil percorrer suas coxas. Ele a puxou para perto, o corpo largo servindo de escudo, enquanto guiava o grupo para fora do salão, descendo escadarias em espiral que levavam às muralhas externas do palácio. O ar noturno de Valombra os recebeu com um vendaval úmido, carregado do cheiro de chuva recente e algo mais acre, fumaça de tochas e o fedor metálico de veneno lupino. As ruas empedradas da capital se estendiam abaixo, labirinto de becos sombrios, flanqueados por fachadas góticas de pedra negra, onde lanternas de cristal de obsidiana piscavam como olhos predatórios. Gritos distantes ecoavam, misturados a rosnados ferozes, e Mariana sentiu o pânico subir pela garganta, ao ver sombras se movendo nas sombras das torres. Os filhos da escuridão, silhuetas encapuzadas com olhos vermelhos brilhando como brasas, avançando em uma formação caótica, mas letal. Alarico parou na balaustrada da muralha, soltando a mão dela apenas para erguer um punho, sinalizando aos guardas. Seu corpo estava tensionado, os ombros largos se curvando como se o alfa dentro dele ansiasse pela transformação, presas e pelagem prontas para explodir. Mas ele se conteve, virando-se para ela com uma urgência que a fez recuar contra a pedra fria. Fique aqui, atrás das sentinelas, murmurou a voz rouca, os lábios próximos o suficiente para que o hálito quente roçasse sua bochecha. Seus dedos traçaram um caminho rápido pela curva de seu braço, apertando levemente o cotovelo como âncora, e Mariana sentiu o peito dele se elevar contra o dela por um instante. A rigidez de seus músculos pressionando suas curvas suaves, enviando um arrepio que se instalou como fogo líquido no ventre. Ela mordeu o lábio, o corpo traindo-a com o calor crescente entre as pernas, uma umidade urgente que a fazia se apertar contra a parede para se firmar. Eu não sou fraca, sussurrou ela, a voz falhando, mas os olhos desafiando os dele. Algo na proximidade dele a fortalecia, como se o sangue lupino que ela carregava agora pulsasse em sincronia com o dele, despertando uma ferocidade adormecida. Alarico grunhiu baixo, o som vibrando no peito e ecoando no dela, e por um segundo, inclinou a cabeça, os lábios roçando o canto de sua boca em um beijo fantasma, interrompido pelo primeiro uivo de batalha que rasgou a noite. Os renegados atacaram como uma onda negra, escalando as muralhas com garras que cravavam na obsidiana, veneno gotejando de lâminas curvas. Garrick e os alfas do sul saltaram para a briga, formas se transformando em meio ao ar,
pelagens cinzentas e pretas, se misturando em um turbilhão de presas e sangue. Enzo se juntou a eles, sua transformação parcial, revelando presas afiadas, enquanto derrubava um atacante com um golpe brutal. Mas os filhos da escuridão eram astutos. Um grupo se desvencilhou da linha frontal, olhos fixos no topo da muralha, em Mariana. Ela carrega o cheiro do herdeiro, rosnou um deles. Uma fêmea esguia com cicatrizes rituais no rosto, saltando para a balaustrada com agilidade felina. Alarico se moveu como um raio, interceptando-a com um rugido que fez o ar tremer, seu corpo colidindo com o dela em uma explosão de força. Mas outro renegado flanqueou, a lâmina envenenada mirando o flanco exposto do rei. Mariana agiu por instinto, empurrando-se para frente e chutando a perna do atacante, o impacto reverberando em seu corpo como um choque. O renegado tropeçou, dando tempo para Alarico girar e cravar as presas em seu pescoço, o sangue jorrando quente e escuro. Ele se virou para ela ofegante, o rosto salpicado de vermelho, os olhos cinzentos flamejando com uma mistura de fúria e algo mais profundo. Admiração, desejo cru. Você! Começou, mas um terceiro atacante surgiu das sombras, agarrando o braço de Mariana com garras que rasgaram a túnica, expondo a pele nua do ombro. A dor foi aguda, mas o toque de Alarico veio imediato. Ele a puxou para si, o corpo dele se moldando ao dela como uma armadura viva, o peito largo pressionando suas costas, enquanto derrubava o inimigo com um golpe de garra. O calor dele a envolveu, os quadris se alinhando aos dela em uma pressão urgente, o pulsar rígido de sua excitação contra sua anca, um lembrete primal de que a batalha os unia tanto quanto os separava. Ela gemeu baixinho, o som perdido no caos, as mãos dela se cravando em seus braços para se ancorar, sentindo os músculos tremerem com o controle forçado. A luta se intensificou, ralfas e renegados se entrelaçando em um vórtice de sangue e rosnados, o ar fedendo a veneno e terra revirada. Enzo gritou um aviso, derrubando outro inimigo que visava o pai, mas Garrick foi atingido por uma lâmina envenenada, caindo com um urro que ecoou pelos vales prateados. Alarico rugiu em resposta, transformando-se parcialmente, presas à mostra, enquanto protegia Mariana, seu corpo ainda colado ao dela, o suor misturando-se ao sangue em trilhas quentes pela pele exposta. "Fique comigo", sussurrou ele contra sua orelha, os lábios roçando a concha sensível, enviando ondas de tremor que a fizeram arquear contra ele, o ventre latejando com uma necessidade que ignorava o perigo. Os renegados recuaram finalmente, uivando derrotas enquanto fugiam para os becos, deixando corpos e maldições quebradas para trás. O conselho vitorioso, mas ferido, se reuniu na muralha, Enzo mancando para o lado do pai, com um aceno de gratidão para Mariana. Alarico a soltou devagar, mas não sem que seus dedos traçassem a linha de seu pescoço, onde o pulso batia selvagem, os olhos prometendo que a noite ainda guardava mais. Uma união forjada em sangue e desejo, enquanto as sombras de Ebonara se fechavam ao redor deles como uma matilha leal. Ela tocou o arranhão no ombro, o sangue pingando, mas era o calor dele que a marcava de verdade, um laço que nem as maldições poderiam romper. A lua prateada pairava alta sobre os vales de Ebonara, banhando as muralhas do palácio de obsidiana em um fulgor etéreo que contrastava com o caos fumegante abaixo. Mariana ofegava contra o peito de Alarico, o corpo dele ainda pressionado ao seu, como uma âncora em meio à tempestade de sangue e uivos que se dissipava. O suor e o cheiro metálico de batalha impregnavam o ar, mas era o calor dele, primal, incontrolável, que a dominava, fazendo seu pulso ecoar em sincronia com o dele. Seus dedos traçavam o arranhão em seu ombro, mas o toque residual de Alarico na curva de seu pescoço latejava mais forte. Uma marca invisível que aprendia a ele, ao reino, à selvageria que agora corria em suas veias. Os alfas restantes se reuniam, rosnados exaustos, misturando-se a lamentos pelos caídos. Enzo se aproximou mancando, o rosto salpicado de sangue inimigo, mas os olhos cinzentos brilhando com uma gratidão feroz. Ela lutou como uma de nós, disse ao pai a voz rouca, estendendo a mão para Mariana em um gesto de irmandade.
Ela a apertou, sentindo o eco do sangue lupino que os ligava, uma faísca que dissipava o medo de ser uma estranha em Ebonara. Garrick jazia imóvel na base da muralha, o veneno o reclamando, mas sua morte selava a lealdade das Matilhas do Sul. Uma vitória amarga, que unia o conselho sob o trono de Alarico. O rei não respondeu imediatamente. Em vez disso, virou-se para Mariana, os olhos tempestuosos devorando os dela com uma intensidade que a fez recuar contra a pedra fria, o corpo traindo-a com um tremor que subia das coxas ao ventre. Ele a ergueu com facilidade, carregando-a para longe do tumulto, descendo uma escadaria lateral que levava a um jardim interno do palácio, um oásis de fontes prateadas e árvores ancestrais, cujas raízes se entrelaçavam como veias de obsidiana viva. O ar ali era mais suave, carregado de néctar noturno e o sussurro das folhas, mas a tensão entre eles era uma corda esticada, pronta para romper. Ele a depositou em um banco de pedra polida, mas não se afastou. Em vez disso, ajoelhou-se à frente dela, as mãos grandes envolvendo as dela com uma delicadeza que contrastava com sua força bruta. Você poderia ter fugido, murmurou, a voz um rosnado baixo que vibrava no ar, os polegares traçando círculos lentos em suas palmas, enviando ondas de calor que se espalhavam pelo corpo dela como fogo líquido. Mariana sentiu o peito dele se elevar perto do seu, o hálito quente roçando sua clavícula exposta, e um pulsar urgente se instalou entre suas pernas, fazendo-a se mexer inquieta. Mas ficou. Lutou por quê? Ela engoliu em seco, o coração galopando. As inseguranças de uma vida como plebeia, o corpo que sempre escondera sob aventais, o medo de não ser digna de um mundo de presas e poder, colidindo com o desejo que ele despertava. "Porque você me vê", sussurrou, os dedos dela se entrelaçando aos dele, sentindo a rigidez de seus antebraços, os músculos tensionados como se o alfa lutasse para não puxá-la para si. Não como uma humana fraca, mas como algo mais. Seu toque me assusta e me faz querer mais. Eu não sei quem sou sem isso agora. Alarico grunhiu, o som ecoando em seu peito como um trovão contido, e se inclinou para a frente, o corpo dele se moldando ao dela no banco estreito. Seus joelhos se encaixaram entre as coxas dela, uma pressão sutil que a fez arquear involuntariamente, o ventre latejando com uma umidade que a envergonhava e excitava. A mão dele subiu para o rosto dela, os dedos traçando a linha de sua mandíbula, descendo para o pescoço onde o pulso batia selvagem, e ele parou ali, o polegar pressionando a veia como se bebesse seu ritmo. "Você é minha ponte, Mariana", confessou, os lábios a um sussurro dos dela, o cheiro de terra úmida e batalha, o envolvendo como um manto. As runas antigas não mentem. Seu sangue fraco desperta o meu. Une o que as maldições separaram. Eu lutei contra isso, contra querer você como o ar que respiro, como a lua que me transforma. Mas na batalha, vi, sem você, Ebonara cai. As palavras a atingiram como uma revelação, dissipando as sombras de rejeição que sempre a assombraram. Ela ergueu a mão, tocando o rosto marcado dele, sentindo as cicatrizes antigas sob as pontas dos dedos, histórias de solidão, de um rei que governava com garras, mas ansiava por toque. O corpo dele tremeu sob o contato, os quadris se pressionando mais contra os dela, uma rigidez inegável que a fez gemer baixinho, as pernas se abrindo instintivamente para acomodá-lo. O calor entre eles era insuportável, um fogo que ameaçava consumir as barreiras de humano e lobo, e Alarico inclinou a cabeça, capturando seus lábios em um beijo que era ao mesmo tempo gentil e devorador. A boca dele era quente, exigente, os dentes roçando o lábio inferior dela, em uma mordida leve que enviou arrepios pela espinha, fazendo seu corpo se arquear contra o dele, os seios pressionando o peito largo, enquanto mãos exploravam as curvas de sua cintura, puxando-a até que não restasse espaço. O beijo se aprofundou, línguas se entrelaçando em uma dança de desejo reprimido, o gosto de sangue e vitória misturando-se ao dele, primal e viciante. Mariana sentiu as mãos dele deslizarem para suas costas, traçando a linha da espinha com uma pressão que a fazia tremer.
o ventre pulsando em sincronia com o dele, uma urgência que pedia mais, mas era contida pela reverência do momento. Ele se afastou devagar, os lábios inchados, roçando os dela em um sussurro. Eu te marco como minha, não por posse, mas por escolha. Junte seu sangue ao meu, e as maldições das minas se quebrarão. Seja a rainha de Ebonara, ao meu lado. Lágrimas quentes escorreram pelo rosto dela, não de medo, mas de aceitação. O trauma de uma vida invisível se dissolvendo no calor dele, transformando-a de plebeia em algo eterno. Sim, respondeu, a voz firme, puxando-o de volta para outro beijo, as mãos enredando em seus cabelos escuros, enquanto o corpo se rendia ao laço que os unia. O jardim parecia pulsar com eles, as fontes sussurrando aprovações ancestrais, e ao longe, os vales prateados ecoavam uivos de matilhas unificadas, as rebeliões silenciadas pela profecia cumprida. Horas depois, no salão restaurado, Alarico ergueu uma taça de obsidiana, o conselho ajoelhado ao redor. Enzo sorriu ao lado dela, agora elevada em trajes bordados com runas que brilhavam como estrelas. O ritual foi simples. Uma gota de sangue dela misturada ao dele sobre uma lâmina ancestral, selando o pacto que purificava as águas envenenadas e acalmava os espíritos das minas. O toque de Alarico em sua mão durante o ato foi elétrico, um lembrete do que viria nas noites privadas, onde o desejo os consumiria sem testemunhas. Ebonara renascia sob a lua, as montanhas negras guardando segredos de amor forjado em batalha e sangue. Mariana, ao lado do rei, sentia o peso da coroa não como prisão, mas como asas, livre para amar o monstro que a salvara e ser a luz que o humanizava. Nas sombras do palácio, seus corpos se entrelaçariam novamente, sussurrando promessas de eternidade, enquanto o reino uivava em harmonia.